Então, por favor, respondam as frações na forma de frações. Oi. Mas, de qualquer forma, as duas respostas estariam corretas, né, professor? Bem, se você colocar uma reticência indicando que tem infinitas, a resposta está correta. Mas vocês estão se formando em matemática. Então, adquiram o jeito de pensar matemática. E o jeito de pensar matemática é o mais completo. Oi. É como uma fração, ela fica negativa? Uma fração o quê? Fica negativa, tipo x deu menos 13 Sim. por 3. Sim. Tem problema de ficar negativa? Sim. Quem é que está falando? Tiago. Ô, Tiago, para você ter algum problema a fração ser negativa? Eu acharia que sim, não sei. É que Então, antes tem aquela questão de multiplicar por menos um, não sei se aplica nesse sentido aí. mas se você multiplicar por menos um, você tem menos x, e aqui mais. E é verdade também, o menos x é mais 13 sobre 3. Porque o meu objetivo é encontrar o mais x e não o menos x. Uhum. Então eu não vou multiplicar aqui por menos 1, entende? Por que eu iria multiplicar por menos 1 se o que eu estou calculando é o mais x e não o menos x? Entendeu? Agora, Eu se não ambos quero... tivesse colocado menos, se tivesse menos em ambos, poderia ser multiplicado positivo. Porque o meu objetivo aí passaria a ser encontrar o mais x. Se eu tivesse chegado nessa situação aqui, menos, e aqui mais, ou aqui menos também, por que eu iria multiplicar por menos 1? Porque eu não quero o menos x, eu quero o mais x. Aí eu multiplicaria por menos 1, aí aqui passaria a ser mais, aqui passaria a ser mais. Entendi. Aí a resposta passaria a ser 13 sobre 3, entende? Entendo. Mas não é o caso, eu já achei o x. Então, se eu já achei o x, eu não preciso mais multiplicar por menos 1, senão eu vou ter menos x e não mais x. Ok? Tranquilo. Valeu. Beleza. E um outro... Oi. Como a Tamara falou aí, se ficasse 4,3333, tinha que ser negativo no caso, né? Sim, menos, né? Seria menos 43333. A resposta seria negativa, é isso. Pronto, é isso que eu queria saber, professor. Tá bom, obrigado. Obrigado pelo aviso, porque realmente eu não fiz isso, né? Então, ó, por um momento eu fiquei em dúvida se fazia sentido fração negativa para quem me perguntou. Mas faz, né? Por exemplo, se você tem aqui menos 1 e você tem aqui mais 1, se você tem aqui meio, você aqui tem menos meio. Se você tiver aqui 3/4, você aqui tem menos 3/4. Então faz sentido a existência das frações negativas. Eu, no princípio, pensei que a pergunta era essa, se fazia sentido existir fração negativa. Acho que não foi bem essa pergunta. A pergunta era, na verdade, se tivesse menos x aqui tivesse positivo, se tinha que multiplicar por menos 1. Professor, Bem, oi. você está lembrado da aula passada que eu falei que o aluno fez na calculadora e deu um valor negativo, um aluno de 5º ano. Deu um valor negativo. Aí ela disse, mostra aí. Aí eu mostrei, e a reta que o senhor fez aí não. Fiz ela na horizontal. Eu passei uma linha vermelha no meio, dizendo, ó, daqui para cima o cara não deve a ninguém, daqui para baixo está devendo a todo mundo. Ficou mais fácil de explicar. Pronto, aí. Você fez uma reta vertical, foi? Vertical foi explicando que era um valor negativo. Aí deu exemplo assim, ó. Você me deve R$15. Tá. Você me pagou R$10. Ainda você colocou me devendo. zero. Eu expliquei a ela que funcionava desse jeito, assim. Tá. Fez isso, né? Mostrou para ela essa ideia, né? Foi isso? Ficou mais fácil dele entender, assim. Sim, com certeza. Quando eu dei aula no 7º ano, né, que antigamente era a 6ª série, eu proibi os meus alunos de usarem aquelas regras do tipo do maior tira o menor e repete o sinal do maior. Eu proibi meus alunos de usar aquilo. Eu disse a eles que pensassem de maneira natural. Aquela velha história, né? Se eu tenho R$5 e eu devo 8, eu não tenho como pagar. Então eu disse a eles, olha, o que vocês têm, vocês colocam sem botar sinal nenhum na frente. Então você tem 5 e você deve 8. Então, se você tem 5 e você deve 8, então você não tem como pagar. Então
Então, se você quiser botar um sinal de mais aqui, não tem problema, mas não precisa, toda vez que o mais estiver na frente. A não ser que você queira escrever o contrário, você tem que botar o sinal de mais. Expliquei isso tudo a eles, né? Então, você deve 8 e você tem 5. Pode escrever assim ou assim, tanto faz. Não tem como. Então, o que você faz? Você paga os 5 e continua devendo 3. Ora, então você não pode colocar só o 3, porque você deve, tem que colocar um sinal de menos. Você não pode colocar só o 3, porque você deve, você tem que colocar um sinal de menos. E aí foi assim que eu ensinei a eles. Em momento algum eu falei do maior, tira o menor e repete o sinal do maior. Eu deixei de usar essa regra. E aí eu comecei a falar de temperatura, aí falava de negativo e de positivo, falava de dívida, falava de falta, falava de ter e não ter. E aí o negativo era o ter e o positivo era o ter. E pronto, não precisei usar decorar nenhuma daquelas regras e eles não precisavam delas. Entendeu? Então eu acho que funciona para todo mundo. Bem, inclusive eu brincava com eles, eu dizia que quem dissesse as regras a gente metralhava. Aí eu saí da sala, entrou um professor novo, e o professor foi usar as propriedades como estavam no livro, e os meninos foram metralhar o professor, e eu tive o maior problema depois, fui criticado por ter brincado com isso. Então, não brinquem dessa maneira não, tá? Não mandem metralhar ninguém não. Era brincadeira que eu fazia, porque a gente tem que entrar na onda dos meninos, né? Menino novo, brincando. Bem, me arrependi. Bem, a atividade proposta é essa daqui, então, novamente, você vai distribuir 6 vezes x, 6 vezes 2, 4 vezes 3x, aí aqui você vai usar a associatividade da multiplicação, né? E primeiro seria multiplicar 3x, mas você vai colocar um 4, então, na verdade, você vai multiplicar 4 vezes 3, vai ficar 12x, e 4 vezes 1, 4. Então, o mesmo procedimento que você tem no exemplo dado. Então, outra situação, problema. Agora com o enunciado. Eu vou dar preferência na nossa avaliação por enunciados assim, porque aí vocês têm 2 trabalhos, o trabalho de montar o problema e o trabalho de resolvê-lo. Porque se você montar errado, você não resolve. Né? Então, são 2 exercícios que é necessário você fazer, montar e depois resolver. Então, nas nossas avaliações, a maioria dos problemas serão assim, com enunciados, tá? João viveu a metade de sua vida em Maceió. Quando mudou-se para São Paulo. Em São Paulo, faleceu após 23 anos. Quantos anos João viveu? Olha que legal. Né? Gostei do problema. Já é um problema engraçadinho. Então, João viveu a metade da sua vida, ou seja, se X é o número de anos vividos por João, e você tem que escrever isso, eu já disse isso aqui, né? Você tem que escrever, tá? Não pode deixar de escrever de jeito nenhum. Então, seja X o número de anos vividos por João. Então, se ele viveu X anos, X sobre 2 é a metade da sua vida. Aí ele diz que em São Paulo faleceu após 23 anos. Então, se o X é o quanto ele viveu, X sobre 2 mais 23 vai dar o total de anos que ele viveu, né? Porque ele viveu a metade da sua vida em Maceió, depois ele viveu mais 23 anos em São Paulo. Então, somando X sobre 2 mais os 23, vai dar o X todo. Foi assim que ele montou o problema. Todo mundo entendeu esse problema? Sim, professor. Ok. Então, agora, a ideia aqui é me livrar do X, né? Ou melhor, fazer o X ir para a esquerda. Me livrar do X que está aqui à direita. Então, a primeira ideia que vem eu tenho que tirar esse 2 para ficar só o X aqui. Aí ele foi e multiplicou por 2, dos 2 lados da equação, né? Então, 2 vezes X sobre 2, vai cair o 2 com 2, vai ficar o X, 2 vezes 23 dá 46 e 2 vezes X dá 2X. Aí agora ele subtrai o 46 dos 2 lados, e aí ele passa a ter, ele não escreveu, a gente fazendo essa questão, acho que ficaria melhor escrever assim. X, deixa eu mudar a posição segurar a caneta. X mais 46 menos 46 igual a 2x menos 46, né? Seria o próximo passo. Ou melhor, minto. Pode ser também. O que vai acontecer aqui é que você cancela isso. Aí depois você vai somar o menos 2x dos 2 lados. É uma das maneiras de pensar, mas tem outras também, né? Outras maneiras de pensar isso. Seria 2x menos 46 e o menos 2x. Bem, aqui o 2x
vai embora, e aqui vai dar menos x. Então, menos x é menos 46. Olha aí, chegou na situação que o colega agora há pouco queria. Ah, professor, apareceu o sinal de menos. Você não quer o menos x, você quer o x. Então, você multiplica por menos dos dois lados e tem menos 1 dos dois lados, né? E você tem... Ah, façam um favor, tá? Na vida profissional de vocês, não escrevam aqui do lado assim, menos 1, como muita gente faz, não. Porque se acabar escrevendo muito perto, somente você vai lá e acaba escrevendo isso muito perto. Escreva o menos 1 perto demais aqui. Ó, o pobre do aluno vai acabar achando que isso daqui é uma operação que acontece só desse lado e não acontece desse. E também é verdade que se você escrever só de um lado, vai dar sempre a impressão que você está operando só de um lado. Então, se você faz tanta questão assim de escrever o menos 1, escreve menos 1 aqui, multiplicando, mas escreva também o menos 1 aqui, para o aluno entender que você está multiplicando por menos 1 dos dois lados. E aí coloque o tal do 46 como resposta. Outra maneira de pensar isso, você poderia já ter começado pelo menos 2x, né? Poderia ter feito x menos 2x igual a 40, ou melhor, mais 46 igual a 2x menos 2x. Você poderia ter começado já assim. E aí você ficaria com menos x mais 46 igual a 0. E aí, somando o 46, o menos o 46 dos dois lados, você teria menos 46 igual a 0 menos 46, e chegaria no menos x, eliminaria o menos 46, e do lado de cá, menos 46. Tem uma maneira de você escrever isso. É isso que é importante, tá? Evitem escrever só o errado, mas entendam as propriedades. Oi. Ô, professor, poderia ser feito diretamente aí menos x, né? Dos dois lados, né? Também, você poderia já começar com menos x até aqui, se quisesse, né? Ou seja, poderia ter escrito assim, né? Poderia ser menos x mais x sobre 2 mais 23 igual a x menos x, não é isso que você está dizendo? Aí aqui já daria 0. E aí você ficaria com menos x mais x sobre 2 mais 23 igual a 0. Você usou a propriedade de somar o negativo, na verdade você está usando a compatibilidade da adição com a igualdade, né? Você está somando o número negativo dos dois lados. Então você não usou nada de errado, portanto está certo. Quando não está errado, está certo. A frase óbvia é essa, né? Aí agora você multiplica por 2, todo mundo. Aí você vai ter, e vai eliminar esse 2 aqui, né? Você está usando a existência do inverso. Porque isso que está escrito aqui é exatamente meio vezes x. Isso é meio vezes x. Então, qual é o inverso do meio? 2. Aí você vai e multiplica todo mundo por 2. Aí você passa a ter menos 2x. Aí quando você multiplicar aqui por 2, né? Você vai multiplicar aqui por 2, vai ficar 2x sobre 2. Aí você vai cancelar o 2 com 2, vai dar x, mais 46, igual a 0. Porque eu falei 46, não 64. Para você ver como é o meu cérebro, né? Trabalhou ao contrário agora. Aí deu menos x, você subtrai, você tem o mais 46, você subtrai o 46, e do outro lado também, 0 menos 46, e a conta é a mesma. No final você vai chegar ao mesmo resultado.